nossos adolescentes. Eu digo pra você, esse é um ministério, que a Prolari ama, e eu creio que Deus está aqui conosco nessa lição, porque hoje é um ponto extremamente importante que nós vamos falar aqui com os nossos adolescentes. Então, se você adolescente está acompanhando, se você é líder, um beijo, se sinta abraçado, acolhido, que nós vamos aqui hoje aprender aí de uma forma bem didática, bem dinâmica, para a gente conseguir alcançar os nossos adolescentes. Amém? Então vamos comigo hoje? Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Glória a Deus, né? Até estava falando com o diretor essa semana, ouvi várias aí pregações sobre Davi, estudos sobre Davi, e como o Espírito Santo assim conduz, né, cada palavra, e é tremendo como Deus agiu na vida de Davi, para que a gente pudesse ver, né, o sobrenatural de Deus, a simplicidade que Deus tem sobre a vida de cada um. Vamos lá, então? A nossa leitura bíblica fica lá em Atos 13, do 17 ao 22. Então, se você tem a sua Bíblia aí, já marca, já sublinha, já abre lá com a gente pra gente ir adiante. Lembrando, deixa a tua lição lá, abençoada, tá? Pra gente ir grifando, marcando aí pontos importantes para você trabalhar com o seu adolescente, amém? Então, vamos lá. A mensagem. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e naquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou a Ramá. Eu fico imaginando, né, aquela imagem de Samuel derramando sobre Davi. Olha só que lindo, que profundo, né? Há um ato assim que hoje a gente vê o cuidado, o zelo de Deus sobre a vida de cada um, né? Da forma que ele vê. E eu acredito assim que é algo tão poderoso, que assim como Deus fez na vida de Davi, ele pode também fazer na vida dos nossos adolescentes, né? Vamos pro próximo, então. O objetivo da nossa aula de hoje é ensinar a história de Davi, destacando como ele foi escolhido por Deus para liderar o seu povo. Motivar os adolescentes a terem força, coragem e fé em Deus. Mostrar aos adolescentes que todas as promessas de Deus se cumprirão no tempo certo, porque Deus é fiel. Essa lição é uma lição assim, tão legal para você trabalhar com o seu adolescente. Mas uma coisa eu digo para você, e vou clicar aqui na tecla. Nós temos que ter formas de trabalhar para poder abrir a nossa mente, porque nem tudo como adolescente precisa ser, sabe, muito trazendo muita teologia. Você vai ter que adaptar a aula, não é só sobre a leitura do livro, vai ter aulas que você vai ter que ouvir o adolescente, fazer com que ele se aproxime de você. Porque o adolescente, ele necessita de uma atenção. Então, seja um bom ouvinte, porque assim você vai se aproximar deles. Então, através da palavra, você vai poder aconselhar, você vai poder conhecer os seus adolescentes e assim, realmente acolher eles. Porque o maior problema hoje é a gente não dar ouvidos para eles, porque porque os adolescentes são rebeldes, porque eles não ouvem, porque eles não prestam atenção no culto ou na palavra. E você começar a entender o que está acontecendo com esse adolescente, que história ele carrega, e assim você ir ajudando ele a manter no caminho, tá? Então, hoje os objetivos é muito importante, né? A gente mostrar para ele a força, a coragem, a fé na prática, tá? Vamos pro próximo, então? Vamos descobrir. Na lição de hoje, estudaremos sobre a vida de Davi. Veremos como ele foi escolhido por Deus na presença dos seus irmãos e sua ascensão à corte real e ao exército de Saul. Compreendemos como a fama de Davi se espalhou por toda a nação de Israel. Então, olha só que já vamos começar até dentro da nossa própria lição, porque são pontos extremamente importantes para a gente trazer, né? Porque quando Deus escolheu Davi, ele escolheu aquele, né? Imagina, chegou lá, Saul chegou lá e olhou e disse, agora que eu vou ter que olhar aqui qual dos filhos de Jessé, Samuel, desculpa, qual é o filho de Jessé que realmente Deus escolheu
para ser o escolhido, né? Então, eu imagino assim, ele lá olhando, observando aqueles meninos, mas parece que tá faltando. Não é? Deus não confirmou para mim ainda. Porque Deus, ele olha muito além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Ele olha o coração. Então, transparência para o adolescente. Adolescente, olha só. Ele chegou lá na casa, viu todos aqueles meninos, enfim, talvez belos, formosos, mas Deus escolheu aquele que estava lá, cuidando das ovelhas, né, sendo prestativo à sua família, com um coração humilde e perseverando, né? Porque aqui nós aprendemos o quê? Que existe um processo de amadurecimento, né? Porque primeiro nós iniciamos de uma maneira, cuidando das ovelhas. Olha o cuidado de Deus, né? Então, assim, você mostrar para o adolescente que ele era um menino, ele não era, diante o olhar humano, ele não iria ser escolhido, ele não tinha uma performance, ele não tinha o físico. Então, a gente trazer isso para o adolescente, que Deus, ele olha o nosso coração. E é importante você enfatizar isso, porque às vezes a gente é muito firme em alguns pontos, vamos se dizer, um pouco mais duro, mas nós temos que dizer para os nossos adolescentes, olha, adolescente, talvez tu falhasse, tu errasse, mas Deus, ele conhece teu coração. Então, olha aqui como Deus fez na vida de Davi. Ele escolheu o pequenino, aquele que ninguém dava crédito, e trouxe para algo maior, né? E olha só que interessante que fica para você trabalhar com o seu adolescente, né? Então, a gente sempre mostrar para o adolescente que Deus sempre vai estar olhando para eles muito além de uma aparência, muito além desse físico aqui, né? Então, a gente pode aí passar para os nossos adolescentes esse plano, né, que Deus tem sobre cada um deles, que independente, Deus, ele tem uma promessa na vida deles. Deus, ele vai fazer cumprir a sua vida, a sua chamada, e que eles não venham desistir, assim como Davi também, decorrer dessa trajetória, teve a sua caminhada, as suas dificuldades, mas ele perseverou, porque ele teve fé em Deus. Então, um dos pontos que é bem interessante de você trabalhar, então, Davi, ele era o filho mais novo, né? Era o mais pequenino, e mesmo assim, Deus escolheu, Deus fez, e você tem que falar para o seu adolescente, talvez, adolescente, você se sente menosprezado da sua casa, o mais pequenino, ou muitas vezes você mesmo se sente assim, mas Deus, ele conhece teu coração, e é de uma forma diferente, é de uma forma viva que Deus vai transformar a tua vida. E assim como ele foi cheio, você vai ser cheio também, porque se tem algo que nós temos que ter, é o Espírito Santo de Deus. Olha só que lindo que fica para você colocar essa sede, esse algo maior que Deus tem para os nossos adolescentes, essa promessa. Então aqui a gente consegue trabalhar esses pontos que são extremamente importantes para trazer para eles, na linguagem deles, para que eles venham entender aquilo que Deus tem sobre a vida de cada adolescente. Amém? Vamos para o próximo, então? Então, aqui a gente pode ver o quê? Chegou um ponto que Davi, ele foi lá matar o gigante. Muitos conhecem a palavra de Deus e muitos conhecem essa passagem que que o Davi, ele foi lá com aquela funda, corajoso, eu vou ajudar, eu tenho fé, eu creio que Deus vai me ajudar. Foi com a funda lá e ó, pimba, bem na cabeça do gigante. Acharam que ele não iria conseguir, imagina esse pequenino aí, mas acreditaram na fé dele. Tanto que aqui foi oferecido o quê? Manjares, né? Filha, dinheiro, coisas que trazia bem-estar, né? Para quem conseguisse matar esse gigante. Então, a partir daquele momento, o Saul até ofereceu até a vestimenta dele. Não, imagina, pode ir, se tu é corajoso, se o meu exército ficou com medo, imagina, pode pegar tudo aí, vai, quero ver tu matar esse gigante. Quando ele matou, imagina, todo mundo ficou assim, ó, de boca aberta, né? Como assim? Esse menino aí pegou essa funda e matou. Por quê? Mas Saul sabia que Davi tinha fé, que ele era temente a Deus. Então você precisa dizer
Teu adolescente, você precisa ter em mente, você precisa ter fé, assim como Davi teve, porque ele sabia que Deus estava do lado dele a todo tempo. Então, faça o adolescente querer ter fé, querer viver esse algo a mais com Deus e ter realmente esse olhar que Deus está com ele o tempo todo. Mas você precisa colocar vida para mostrar para ele, nossa, ó, aqui, ó, quando estiver passando por um momento de dificuldade, pode ser o maior gigante, mas saiba que Deus, através daquela pedra, ou melhor, através daquilo que tu está passando, Ele vai fazer com que tu passe por essa dificuldade, né, com força, porque Ele está do teu lado, Ele está contigo e vai te abençoar. Então mostre isso com algo do cotidiano desse adolescente. Talvez ele esteja passando por um momento difícil na escola, em casa. Então mostre para ele que por mais que as circunstâncias da vida, por mais que ele esteja passando por um momento, às vezes talvez na família, um momento conturbado, você mostrar para ele que Deus está com ele nas dificuldades e que ele vai fazer cessar esse sofrimento, que ele vai direcionar. Então eu digo para você, cada passagem que você lê aqui, você precisa entender que você tem que levar para o adolescente para aquilo que ele está passando, porque daí ele vai ter sede, ele vai dizer, nossa, o meu líder, ele me acolhe, ele leva para mim, através da palavra, aquilo que muitas vezes eu estou passando e me ajuda através desse conselho, através dessa palavra. Então a palavra, ela pode aí alcançar muitas vidas, sabe, de um estudo completamente diferente. Por que eu digo isso? Porque as pessoas têm sentimento e nós precisamos lidar com elas. Então seja da criança, seja do adolescente, seja do jovem, ele tem sentimentos, ele precisa. Então aqui a gente está trazendo uma juventude através dessa lição, que você pode ajudar os seus adolescentes aí a verem o chamado, a promessa que Deus tem sobre a vida de cada um. E por mais que ali naquele momento Davi conseguiu, nossa, né, conquistou Saul. Meu Deus, esse menino, o que aconteceu aqui? Só Deus mesmo na vida dele, só Deus. Então você realmente trazer esse olhar para ele, que só Deus muitas vezes vai poder nos levantar, assim como levantou Davi. Então é algo muito interessante, porque daí a partir daquele momento ali, Davi começou a se aproximar de Saul, porque Deus permitiu que Saul recebesse aqueles espíritos ruins também, e Davi era um menino que ele tocava instrumentos. Então a partir do momento que ele tocava a sua harpa, os espíritos malignos afastavam de Saul. E a gente aprendeu na outra lição que Saul, ele foi desobediente, ele não agiu conforme a vontade de Deus. Então Deus já estava preparando Davi para que ele pudesse aí ser rei, ser aquele que vai cuidar do povo. Então uma coisa eu digo para você, você precisa mostrar para eles que quando a gente é desobediente, por exemplo, ali no nosso cotidiano, quando a gente é desobediente, nós afastamos a presença, mas a partir do momento que Deus acha e alguém temente, com o coração quebrantado, ele vai lá e ele coloca, ele levanta, ele transforma, ele cumpre os sonhos, ele faz acontecer aquilo que o nosso coração está sedento, desde que esteja na direção dele. Então uma coisa eu digo para você, talvez adolescente ou líder, mostre para o seu adolescente que ser cheio da presença, cheio desse Espírito Santo, assim como Davi, é a melhor coisa que existe, porque assim eles vão ter fé, eles vão acreditar nesse Deus. Então faça ele entender o que é o Espírito Santo, até através da tua vida, de você mostrar também esse espiritual para esse adolescente, que ele existe, que ele é vivo e que Deus opera. Então uma coisa eu digo, não seja frio, seja cheio, mostre para ele que Deus, ele pode trabalhar trabalhar de tantas maneiras na vida dele que ele não vai ter nem noção. Então uma coisa eu digo para você, é algo que essa passagem me chamou muita atenção, porque nós vemos o quê? Ele era lá o pastor de ovelhas, aquele menino, então ele foi, matou aquele gigante pela fé em Deus, porque ele sabia que Deus tinha colocado sobre ele uma responsabilidade, que ele era escolhido.
Então mostra para o adolescente que ele é escolhido, ele é chamado. E a partir daquele momento ali, o que aconteceu? Ele passou a se aproximar de Saul através daqueles espíritos. Então Deus usou aquilo que ele sabia tocar, que era a harpa, para poder colocar Davi lá naquele lugar, lá naquele ambiente, para criar o quê? Experiência. Então ensine o seu adolescente que ele vai passar por processos, ele vai passar por processos de amadurecimento, quanto profissional, físico, tá? Porque a partir ali na adolescência começa muitas mudanças. Então, muitos adolescentes já querem entrar no mercado de trabalho. Então, mostre para ele que assim como Davi teve um início. Davi teve um início, ele começou pequenino e depois foi, através de ele ter colocado Deus como prioridade na vida dele, ele colocou ele lá no reinado e ali ele começou a criar experiência, ou melhor, ele começou a observar aquele local e assim Deus foi capacitando e foi guiando ele. E hoje ele se aproximou de Deus. Olha só, se você mostrar aqui o adolescente, e para que o adolescente venha entender que existem processos na nossa vida e que você precisa mostrar essa direção, que é tendo fé, que é cumprindo, é fazendo as coisas para Deus da melhor maneira, assim como Davi fez, com o coração sedento, quebrantado, sabendo que ele tinha algo diferente. Então mostra para o seu adolescente que ele não pode ser igual ao mundo, ele tem que ser diferente, assim como Davi foi, desde quando ele era pequenino. Então a gente tem que trazer isso para os nossos adolescentes, que Deus ele muda a história de cada um, assim como mudou a vida de Davi. Muitos não acreditavam, mas Davi teve a sua vida transformada. De um pastor de ovelhas, agora ele ia cuidar, ele ia ser rei, ia cuidar de pessoas. Então você trazer realmente isso, né? E assim também Saul ele sabia que Davi ele era temente a Deus. Então as pessoas querem ter por perto pessoas que são temente a Deus. Tanto que Saul ele teve inveja de Davi. E que chegou um ponto que ele teve tanta inveja, porque ele foi uma pessoa desobediente à voz de Deus, que ele queria matar Davi. Então olha só, o poder que tem quando a gente é cheio da presença. Então ensine para o seu adolescente que por mais pessoas falem mal, por mais que as pessoas querem afastar eles da presença com coisas mundanas, você vai dizer para o seu adolescente, mas você tem que perseverar, assim como Davi. Saul quis matar ele, teve inveja a partir do momento que Davi conquistou muitas coisas, teve inveja dele pelo seu temor por Deus, por crer que Deus ele estava com Davi. Então, uma coisa de coloque isso para o seu adolescente, para que ele venha entender que por mais que muitas vezes a gente vai passar por momentos difíceis, nós temos que continuar caminhando lado a lado com Deus e sendo obediente, perseverando, e assim a gente vai respeitando os processos de Deus, né? Porque Davi ele teve que respeitar esse processo. Ele começou pequeno para depois ser grande, né? E que a gente venha fixar isso na mente dele, sabe? Vamos lá. Então, a conclusão da nossa história de hoje. A história de Davi nos ensina a esperar o tempo de Deus. Todas as promessas de Deus para Davi se cumpriram no tempo de Deus. Então, mostre para o seu adolescente, olha, adolescente, muitas vezes você vai querer algo de imediato, mas talvez você não está maduro o suficiente. Talvez não é agora, adolescente, mas você tem que esperar no Senhor, você tem que orar, você tem que buscar e continuar tendo fé e esperança. Você tem que continuar sendo temente a Deus, prosseguindo nessa caminhada de amadurecimento, porque daqui a pouco você vai ser um jovem, um adulto, e que você continue aqui, ó, nessa palavra, se alimentando dessa palavra que é viva. Então traga isso para o seu adolescente de uma forma que ele entenda. E isso vai ser algo muito forte para eles, porque eles vão entender que eles têm um chamado, que eles têm uma promessa e que vai se cumprir na vida deles. Amém? Então vamos lá. Eu preparei também, gente, uma dinâmica para vocês fazerem com os seus adolescentes. Por quê? É importante a gente ter esse momento com os nossos adolescentes. É claro que lá você vai colocar eles a ler, você vai lembrar também daqui que você escutou aqui na nossa pré-aula, talvez pontos aí que você não tinha se ligado, mas que é importante você trabalhar com os adolescentes. Às vezes a gente fica assim, sabe, perdido, ou fica assim, o que eu vou trabalhar com esse adolescente? Eu só vou ler a Bíblia e não vou explicar algo a mais, eu não vou criar uma intimidade.
com o meu adolescente. Por que eu digo isso? Porque assim como nós temos que ser amigo de Deus, criar uma intimidade, você tem que entender que como líder, como pai, como mãe, você precisa criar uma intimidade com o seu liderado, com o seu filho, e que ali você vai realmente, vamos se dizer assim, ter a confiança desse adolescente, sabe? Não seja apenas uma pessoa que tá ali para dar a lição, não, que o adolescente queira estar do seu lado, queira ser teu amigo, teu companheiro ali, porque isso, gente, vai estimulando eles a ler uma palavra, a te ajudar no seu ministério, porque você está criando um vínculo com o teu adolescente, e eu creio que através dessas lições você vai poder criar um laço aí com o teu adolescente, ele que ele vai querer, né? Estar ao seu lado. E por que eu falo que tem que trazer dinâmica? Porque o adolescente, ele gosta de se sentir especial, ele gosta de estar ali interagindo, ele gosta. E às vezes a gente acha que o adolescente só quer fazer a vontade dele, mas não é verdade. O adolescente, ele ama ser corrigido. Desde que a gente corrige, mas ao mesmo tempo abraça. Muitas pessoas acabam só corrigindo, o adolescente esquece de abraçar. Não, você corrige, mas você abraça, você acolhe e você mostra a direção. Através dessa palavra aqui, por isso que tem essa lição, para você ter um direcionamento, um diálogo, olhar no olho do teu adolescente e se aproximar dele. Então a dinâmica, ela faz com que o adolescente ele entenda a proximidade que ele vai ter com você. Por quê? Ali ele vai refletir, ele vai pensar, ele vai conversar, ele vai rir, ele vai... Opa, verdade, o meu líder aqui fez uma dinâmica que me fez repensar em alguns pontos. Eu vou explicar aqui a dinâmica para você. Você vai precisar de papel, tá? E você vai colocar vários, nesses papéis, você vai escrever várias palavras, como fiel, bonito, invejoso, enfim, quanto bom, quanto ruim, desobediente, amoroso, várias palavras, e você vai dobrar, vai colocar dentro de uma caixa, você vai chacoalhar e vai dar para os teus adolescentes aí escolher uma palavra e eles vão ter que abrir, né, e ter que falar algo, né, aí eles vão ter que ler em voz alta. Então, pergunte para ele se aquilo que eles escolheram, por exemplo, assim, o amoroso. Daí você vai perguntar para ele se eles iam querer um rei amoroso, né? Então você trazer por esse diálogo, para eles entenderem de como a gente deve ser, de eles fazerem essa reflexão de atitudes, de quem eles querem do lado dele, de pessoas, de que tipo de pessoas eles querem se tornar. Porque a gente hoje trabalha com personalidades dos adolescentes que são muito intensas. A gente tem o bipolar, a gente tem o ansioso, a gente tem o depressivo, a gente tem aquele que tem a síndrome do pânico, a gente tem o autista, a gente tem tanto outros. Então, cada um tem a sua característica, então você vai ter que aí ensinar os seus adolescentes, né? Como eles querem ser, com que pessoas eles querem lidar, e aí você vai trabalhar dentro do reinado para que a gente não venha sair fora da palavra, mas venha que manter a palavra. Então, depois ali, você vai dizer, mas o adolescente lembra que Deus não escolhe homem, né, conforme as suas características, o que vê na aparência, mas sim com o que ele carrega no coração. Então, a partir do momento que Deus nos escolhe, é aquilo que nós carregamos, não sobre a nossa aparência, não sobre aquilo que nós fingimos, não, é sobre o nosso coração, assim somos escolhidos. Então, mostre para o teu adolescente que ele precisa ser um adolescente diferente, corajoso, ter fé, temente a Deus. Mostre para ele que ele precisa ter convicção que Deus está lado a lado com ele todo o tempo, assim como esteve com Davi, né? E aí você pode ler lá o Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ler, é um salmo tão conhecido. Mostre para ele que o Senhor que é o pastor dele, que guia, assim como o Senhor guiava as suas ovelhas, e você pode adentrar também um pouco sobre isso, para que eles venham a entender que eles estão sendo cuidados pelo Senhor.
e que o Senhor cuida muito bem das suas ovelhas. Então traga isso para ele, para que ele venha se sentir abraçado e acolhido e não venha desistir de estar nos teus adolescentes, e não venha desistir de estar ouvindo essa lição. E eu creio que vai ser uma bênção essa dinâmica. Você vai ouvir algumas respostas e deixa eles falarem com você, deixa eles pergunte para ele, por exemplo, assim, por exemplo, caiu a palavra invejoso. O que é para você, adolescente, ser invejoso? Faça ele falar para você. Bota ele para pensar o que é ser uma pessoa fofoqueira, por exemplo, você pode botar. E aí ele vai fazer a reflexão, ele vai dialogar. Ah, não, mas eu não ia querer um rei assim. Ou seja, se você não vai querer um rei assim, você também não pode ser assim. E você ali vai dialogando, vai levando a palavra, vai explicando dentro daquilo que você estudar, porque a gente tem que estudar muito hoje, né? Para poder levar a palavra para esse povo que tanto precisa, tá? Gente, muito obrigada por essa lição. Eu queria, assim, poder trazer muito mais coisas para você, mas agora a gente tá aí, né, dando uma ajuda. Então, se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Talvez aí tem mais líderes precisando aí se aproximar, ouvir algumas ideias aí diferentes de como trabalhar com seus adolescentes. E não se sinta só, não se sinta desamparado. Se você precisar de qualquer ajuda, se você precisar em PDF, eu mando para você, eu converso com você, você não está só. Então, um beijo e um abraço do Espírito Santo que console, que abrace você e o seu ministério, tá bom? Até a próxima aula! Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.